Esse vídeo vamos pensar um pouco a respeito da história de Noé e da arca, lembrando dos dois senhores, os dois senhores. Então, a questão do dilúvio, o mar, que traz essa ideia de agitação, de um lugar onde não posso sobreviver, um lugar onde a água não é potável, um lugar onde não há como você planejar um plantio, cultivar a semente. Então, o mar, ele traz essa figura desse espírito maligno, que é o senhor do mal, que é um dos dois senhores, só há dois no universo, o senhor do amor e este espírito maligno. Então, o mar, no momento em que agora eu estou incluso no mundo, onde essa agitação, este lugar difícil de viver, eu preciso às vezes tentar puxar um fôlego e para conseguir avançar mais um pouco, onde é um lugar onde não há água para se beber. O que é água para se beber? A água é algo de bom, que faz bem para você, uma água potável. Então, uma pessoa que você encontra na rua e te diz palavras boas, poxa, você é um cara legal, poxa vida, amo tanto você, meu Deus, é tão de um valor tão grande. Pronto, ele está por água para se beber, ele é fonte de água. Porém, a água do mar, ela é insalubre, ela não tem como se beber. Então, com certeza, se bebermos dela, não sobreviveremos. Então, ela está na figura do espírito do mal, que eu já falei em outros vídeos, que é aquele espírito que está no mundo, ele anda ao teu redor, te oferecendo o mundo, está aqui isso, está aqui aquilo, você deseja? Eu posso te dar. E você se agrada das ofertas, e chega uma hora e fala, eu quero isso, e ele entra. No momento que ele entra, agora ele estabelece raízes no seu coração, ele vai aumentando o reino dele, porque ele agora faz mudanças no seu íntimo, ele muda toda a casa, nós somos a casa, e ele muda tudo. Tudo que você estava tudo organizado, ele desorganiza tudo. E tua vida começa a virar um inferno, uma situação bem difícil. Porque esse espírito está sob comando, porque você se agrada dele, das coisas do mundo, e você cada vez dá mais corda para ele. Porque ele vai te oferecendo mais isso, mais isso, mais isso. E você, eu quero isso, eu quero aquilo, seja nas coisas físicas, materiais, seja nas coisas espirituais. Porque, por exemplo, você falar mal de alguém, a princípio não é certo, você tem consciência, não é certo falar mal de alguém, mas na hora que ele te seduz a falar mal de alguém, e você fala, sabe do que? Essa pessoa merece que eu falo mal dela. Essa pessoa merece. Aí pronto, no momento que você pensa isso, ele entra. E ele agora vai agir conforme os atributos dele, que é fazer o mal, falar mal de alguém. Ele vai usar você.
e você vai falar mal de alguém. Quer dizer, ele te oferece, o mundo te oferece isso, faça mal para alguém, fale mal de alguém, xingue alguém, fale uma besteira para alguém, tire uma pessoa do bom caminho, né? Ofereça coisas ruins para as pessoas, use da malícia, use do engano, minta para alguém, engane alguém, trai alguém. Então o mundo vai na figura desse espírito estranho, desse espírito do mal, que ele fica circundando, esperando a brecha, esperando você se enfraquecer, pegar você no teu ponto de fraqueza. E ali ele vai se instalar, ele vai entrar na sua casa e deixar a situação bem complicada. Então esse espírito está na figura do mar, que é um lugar que não tem como sobreviver. Não tem, é agitação. E a gente, para sobreviver, a gente precisa de paz. Então, o outro espírito, que é o que nos gerou, que habita, é um morador legítimo desse coração, porque ele soprou em nós o espírito dele, e junto com este espírito dele, ele está, porque é ele, faz parte dele. Então, agora tem um morador que nos gerou, nos criou, nos deu vida, morando aqui, e este não mora aqui, ele é um estranho, ele é um intruso, só que é um intruso que não chutou a porta para entrar ali, foi convidado, você convidou ele para entrar. Ele fica circulando e batendo palma na frente da tua casa, até a hora que você atende e convida ele para entrar. Aí começa as dificuldades. Então ele está na figura do mar. Tem várias figuras na Bíblia que trazem a ideia desse espírito maligno. Tudo assim que você lê na Bíblia, que não traga um sentido de vida, ou sentido de unidade, ou sentido de identidade, tudo isso está vinculado ao mal. Por exemplo, a palavra deserto. Deserto é onde não há vida. Não é um campo florido. O campo florido está na visão do espírito do amor que habita em você, porque é vida. Está lá a vida. Um deserto é morte. Então pronto, está vinculado a esse espírito maligno. Deserto, morte. Árido, morte. Lua, morte. Fria, sem luz. O sol já está por vida, brilho, calor, intensidade, luz. E então vários, deixa eu pensar, cadáver, está claro, para a morte, uma pedra está para a morte. Então a palavra pedra na Bíblia, água, fonte de água está para a vida. Tanque de água, no meu ponto de vista, tanque de água, água parada, está para a morte. Porque a vida é um caminhar, ela não é estática. Então tudo que está parado, cidade, é um lugar de morte, está para a morte, é a figura desse espírito. Quando você lê cidade, morte. Quando você lê tenda, que é aquela barraca que a pessoa, no caminhar dela, ela vai montando, caminha, desmonta, caminha, monta. E desmonta, ela não tem um lugar, ela sempre está caminhando, ela não fica parada. Então está para a vida, está para esse espírito do amor, que é um caminhar. A vida, ela é um caminhar. A morte não, morreu, pronto, estático, parado, inerte. Então a cidade, além da cidade ser estática, ela está na figura de multidão. E na multidão você perde a identidade. Na tenda não, é o indivíduo, é ele e a tenda dele. É eu e a minha casa, eu e a minha tenda. Então está na figura de vida, tenda. Por causa do indivíduo, sua identidade. No momento que você perde a sua identidade, você morre.
E o mundo, ele acaba conformando você para que siga as tendências do mundo. Então você acaba seguindo a massa, seguindo a multidão, sendo que a direção que a multidão está tomando não é boa, o mundo não toma uma boa direção. E você acaba seguindo, sem questionar, sem qualquer senso crítico, acaba perdendo a identidade. Um dia você se olha no espelho e diz: quem sou eu? Quem é você? Eu não te conheço mais. Você agora é a multidão, você é o mar dos perdidos. Então a cidade, ela está nessa figura de morte por ser estática, por causa da multidão que não tem identidade, é uma galera, uma massa. A tenda não, o indivíduo, e é um caminhar constante. Então tem várias, monte, vale, árvore, figueira, tudo isso, ela traz uma ideia para a gente de você fazer essa separação vida e morte, espírito bom, espírito mau, os dois senhores. Então, a questão do dilúvio está nessa figura da multidão, que você, no momento agora, você está nessa tendência do pensamento geral. Então você pensa como um coletivo. Quer dizer, você não pensa mais como você pensa. Você não para pensar como você, como identidade. Não, você simplesmente vai na onda. E perdendo a identidade, uma pessoa, a gente sabe, na área psiquiátrica, perdendo a identidade, ela morre. Ela entra em estado de loucura. E a loucura está vinculada a esse espírito do mal. O juízo está vinculado ao espírito do amor, o juízo, essa consciência, essa racionalidade, essa razão. Ver, pensar com razão, não conforme a massa pensa. Pensar agora como indivíduo, sou eu penso. E então esse mar, esse dilúvio, ele não ocorreu fisicamente. Não é necessário que ele tenha ocorrido fisicamente, por quê? Porque a história contada, ela serve, todas as histórias da Bíblia, elas servem para que façamos a relação do físico com aquilo que é do espírito. Porque o espírito é que realmente vai nos dar vida ou nos tirar a vida. Então, com relação à matéria, não é isso que importa, não é a história fisicamente. Conta essa história para as pessoas, e daí? É uma história bonita, mas o que ela traz? O que traz a reflexão da vida, da minha vida? Porque eu tenho que ler, para mim, todas as histórias da Bíblia estão falando em mim. E você tem que ler, se identificando, falando onde é que eu me enquadro aqui nessa história do dilúvio. Eu estou na figura do mar, desse dilúvio, dessa tempestade, dessa agitação, dessa falta de paz, que me traz a morte. E morreram todos que foram pegos pelas águas do dilúvio. Aquele grande mar que engoliu a todos. Só que no meio dessa história tem uma arca. Tem alguém ali no meio daquela multidão de afogados, de mortos, de perdidos, que se salvou. Mas quem é essa pessoa? Você é essa pessoa, eu sou essa pessoa, no meio desse mundo, desse dilúvio. Porque o dilúvio não parou lá. O dilúvio está aqui agora. Esse mundo agitado, essa mortandade, essa tristeza, essa sensação de peso. Por quê?
porque a forma como a multidão age, uma forma violenta, uma forma... Então você fica olhando lá fora e fala, meu Deus, vou me trancar em casa porque não tem como sair. Isso traz temor, falta de paz, angústia, dilúvio, agitação, mar, essa força poderosa, e vem para destruir, para engolir a gente, levar para baixo. A gente não tem mais fôlego para suportar tamanha pressão deste mundo que nos pressiona dia a dia. Então, a arca não era um barco de madeira. A arca é eu. E Deus, aqui dentro, disse para mim, Alexandre, você é uma arca no meio dessa bagunça, dessa tempestade que está aí fora de você. Dentro, arca, paz, segurança. Então, tudo que acontece lá fora, para mim, não faz efeito nenhum. Pessoal, eu vejo as pessoas tristes, perturbadas. E qual que é a minha função como arca? Venham. Venham. Um bote salva-vida. Então cada um tem que assumir essa responsabilidade de arca para que tenha mais um bote salva-vida nesse mar de perdidos, para que a gente possa ajudar e salvar o máximo de pessoas que estão vivendo conflitos, angústias, não morrendo organicamente, física, não é essa morte dessa sensação de impotência. Então vamos trazer para elas esperança, arca, a esperança. E elas agora boiam, andam sobre o mar, em segurança, não estão lá naquela mortandade lá embaixo, cheio de gente morrendo. E Jesus Cristo, ele traz essa figura da arca também para ele. Ele não fala da arca, mas ele anda sobre as águas. A arca, ele é a arca. E ele fala, Pedro, seja a arca, venha, caminhe sobre esta multidão, esse mar de mortos, de perdidos. Pode vir, porque a gente, fora deles, numa consciência maior, por isso que a gente está sobre o mar, maior, uma consciência agora desse espírito que nos conduz, que é o espírito do amor, não o outro estranho. O outro estranho está levando todo mundo para baixo das águas, afogando e matando a todos, deixando sem ar. Então Jesus, ele chama o Pedro, venha Pedro, pode vir, confie, ouça minha voz, o Cristo aqui dentro, não tenha medo, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ou ao contrário, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Venha. Venha, porque o poder do amor te dá esse poder para andar sobre águas, para enfrentar toda essa mortandade, toda essa dificuldade no mundo, com cabeça elevada, de pé, não prostrado, desanimado, andando, caminhando, não prostrado. Então, a história do Noé, eu não vou ler a história do Noé, porque a história do Noé é isso. E isso que vai me tirar do dilúvio de hoje. Eu não posso ficar preso à ideia física de acontecer uma enchente mundial, global. Não, gente, por favor. A enchente está ocorrendo agora. Está ocorrendo agora.
E a gente tem que tomar essa responsabilidade de salvar o máximo de pessoas possível. Tirar elas desta... Sabe, estender o braço e puxar elas do afogamento, assim como quando Pedro começou a afundar, Jesus segurou a mão dele e puxou. Arca, ele arca. Ele anda sobre o mar e você, através desse espírito do amor que Deus te deu graciosamente, Deus está aqui dentro, por isso que ele vai dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino de Deus, esse espírito do amor, ele te dá poder, muito, é o maior poder do universo para salvar pessoas, curar pessoas, ressuscitar pessoas, né? Desaprisionar pessoas, não na forma física, mas assim na forma do íntimo que a pessoa está, sabe? Realmente o desânimo acaba pegando a todos, porque esse espírito maligno, ele reina no mundo, ele reina no momento que a gente deixa ele entrar, ele estabelece um reino que por legitimidade este reino pertence a Deus, ao espírito que aqui está, mas a gente convida um estranho e ele entra, agora ele mora dentro desta casa junto, só que é um péssimo morador. Ele vai pichar as paredes, ele vai fazer uma bagunça, ele vai queimar os móveis, ele vai tirar a tua paz. E o mundo é um lugar onde é difícil encontrar essa paz, e você não vai encontrar essa paz. Graças a Deus, Deus nos deixou essas referências maravilhosas, né? Que é o sol, o céu azul, que mesmo no desânimo a gente olha as árvores, os passarinhos cantando, nosso cachorrinho vindo brincar, uma criança brincando, pessoas se abraçando, pessoas amigas, a figura do pai, a figura da mãe, que ainda trazem esse sentimento de vale a pena lutar. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã aqui no meu coração. Ele traz essas imagens para mim, e agora eu estou aqui contemplando um jardim maravilhoso, frutas ali, os passarinhos comendo ali, um gramado verde